Disso, a Polo Energia está aqui para transformar a sua relação com energia elétrica, para gastar com o que realmente importa. Entre em contato e conheça o projeto de energia solar ideal para a sua indústria, comércio, fazenda ou residência. Ligue 4141-8392. Repetindo, 4141-8392. Polo, para cada projeto, uma solução. Uniberal Regional. Uniberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em Uniberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. Uniberal Regional. Uniberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h10. Bom dia, tudo bem? Você está na Jovem Pan Araçatuba, quarta-feira, dia 7 de junho. Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, Dia Mundial da Corrida e Dia da Liberdade de Imprensa, que desde já eu aproveito para agradecer ao vereador Luiz Boato, porque cheguei à emissora e uma assessora dele já me trouxe um cartão parabenizando este jornalista pelo Dia da Liberdade de Imprensa. Diz assim: prezados amigos jornalistas, nesta importante data, a população araçatubense agradece aos profissionais da imprensa os incansáveis esforços para a reunião de opiniões livres. É sempre oportuna a advertência de Ulisses Guimarães. A censura é inimiga feroz da verdade, é o horror à inteligência, ao debate e ao diálogo. A informação é o caminho para a liberdade. Atenciosamente, Luiz Boato, vereador MDB São Paulo. Muito obrigado ao vereador pela gentileza, pela educação, pelo respeito ao trabalho da imprensa. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 da manhã. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa, você sabe, com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem está indo para o trabalho, seja em Araçatuba, Birigui e outras cidades da região, assim como quem está pegando a estrada, Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, para visitar clientes, para reuniões de trabalho, como faz neste exato momento o presidente da ACIB, Danilo Vendrame, indo a Birigui, aliás, indo a Andradina, juntamente com outros representantes de associações comerciais e industriais da região, para um encontro regional. A vocês, boa viagem e sucesso nos negócios. E volte para casa em segurança. Você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. 8h12, vamos aos destaques de hoje. Câmara de Araçatuba aprova 10 requerimentos de informações, mas não a convocação do comissário do DAIA para explicar os problemas na Avenida Pompeu de Toledo. Feriado de Corpus Christi altera funcionamento de órgãos públicos nos municípios da região. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Paróquias se preparam para a solenidade de Corpus Christi na Diocese de Araçatuba. A BQM define programação do Campeonato Nacional que será realizado em julho, em Araçatuba. Senac e Prefeitura de Birigui oferecem 130 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. E a minha entrevistada de hoje será a gestora da Associação Comercial e Industrial de Birigui, a ACIB, a Josiane Mendes, pode chamar de Josi Mendes também, que ela atende. Ela estará aqui falando da expectativa do comércio para as vendas do Dia dos Namorados. Se você quiser enviar mensagens, perguntas, saudações para a Josi, pode fazer isso pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043,
98106-1043 e também pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Por falar em WhatsApp da Jovem Pan, lá está o primeiro do grid de largada, Rodrigo Treco, nos desejando bom dia, um bom trabalho nesta quarta-feira. Para você também, meu amigo, muito obrigado pela audiência. Agora são 8h14, frase do dia. Faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo. Frase atribuída a Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1, um dos maiores, aliás, de todos os tempos, tricampeão mundial, falecido em 1994. Faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo. 8h15. Previsão do tempo, de acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 17 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 16 e 29, amanheceu com sol e assim deve ficar o dia todo sem nuvens no céu e não deve chover. 8h15. Vamos de política local? 12 requerimentos de informações oficiais foram aprovados em bloco no grande expediente da 18ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Araçatuba. 4 pedidos foram apresentados pelo vereador Luiz Boato, do MDB. Um deles solicita cópia do projeto sobre segurança escolar protocolado pelo município no Ministério da Justiça. O parlamentar ainda requer providências a respeito da prorrogação do contrato da Zona Azul, informações sobre a contratação de cuidadores na rede municipal de ensino e dados sobre a fiscalização do DAIA, a Agência Reguladora e Fiscalizadora, nas obras da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. A vereadora Cristina Munhoz, do União Brasil, é autora de 3 requerimentos. O parlamentar quer informações sobre a aplicabilidade da lei municipal que disciplina a utilização de veículos com tração animal na cidade, questiona a possibilidade de aquisição de um novo veículo para a apreensão de animais de grande porte e a falta de funcionários na UBS Dr. José Roberto Turrini, no bairro São Rafael. 2 solicitações são de autoria do vereador Wesley da Dialogue do Podemos. Os pedidos de informações referem-se a repasses do governo federal para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem e a demora no atendimento com fonoaudiólogos do município. Os vereadores Arnaldinho, do Cidadania, e Maurício Bem-Estar, do PP, e também Nelsinho Bombeiro, do PV, querem saber por que a administração municipal não apresentou plano de trabalho para o recebimento de recursos do Ministério da Saúde. Os parlamentares Arlindo Araújo e João Moreira também apresentaram requerimentos. Arlindo pergunta sobre repasses provenientes do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente nas tarifas de praças de pedágio das rodovias estaduais. Já João Moreira questiona os pedidos de alinhamento de terreno estabelecidos no Código de Posturas do município para fins de construção. Todos os requerimentos aprovados serão encaminhados à Prefeitura, que tem 15 dias para respondê-los. O prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período, se houver necessidade e autorização do plenário. Bem, vale destacar aqui 2 requerimentos, um aprovado e outro não. Vou começar pelo aprovado, de autoria do Luiz Boato, vereador. Ele quer saber sobre a prorrogação do contrato da Prefeitura com a Araparque, que explora o estacionamento rotativo. O vereador Luiz Boato enviou um áudio para nós, do Jornal da Manhã, comentando o assunto. Vamos ouvir. Na sessão de segunda-feira, nós requeremos mais uma vez informações sobre o contrato da Prefeitura com a Araparque, tendo em vista que falta muita transparência e sobra muito desrespeito com a população. Em linhas gerais, o Tribunal de Contas do Estado, em um processo que transitou em julgado, votou pela irregularidade da licitação com a Araparque. Depois de constatada essa irregularidade, a Prefeitura renovou o contrato, e o que é, no mínimo, estranho.
A situação ela fica ainda pior quando nós pedimos o contrato de prorrogação, tanto para a Prefeitura quanto para a Arapark, e até agora esse documento não chegou nas minhas mãos. Tudo leva a crer que o documento não existe, porque se existisse, segundo a lei, ela precisaria estar protocolada no portal da transparência desde fevereiro e não está. E segundo a lei, contrato verbal com a administração é nulo. A prorrogação do contrato com a Arapark é nula. Isso é inadmissível para uma empresa que já lucrou mais de 21 milhões de reais na nossa cidade. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, aqui é o Lucas Zanata. Eu apresentei na segunda-feira, agora na sessão da Câmara de Araçatuba, um requerimento convocando o presidente do DAIA, da Agência Regulamentadora, para prestar esclarecimentos em relação à obra da Pompeu, que todos sabem, não só atrasada, mas uma obra que afundou antes de inaugurar. Sem carros, sem movimentação, o asfalto cedeu, e um dos laudos contratados pela agência fala que houve ali um vazamento de toda a estrutura de baixo de água e esgoto, e que essa estrutura, pela que parece, não foi trocada como se deveria. Então, é um assunto que interessa a todos, não é fácil, porém é necessário que mais de uma convocação ocorra. Porém, a Câmara Municipal rejeitou esse requerimento. Eu lamento muito, acho que seria extremamente importante para a população, para o entendimento de toda essa complexidade que é a não entrega da avenida, não só o custo, mas também o custo logístico da cidade. Mas, infelizmente, a Câmara, vários vereadores aí rejeitaram, alegações da qual para mim não se sustentam. Minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Ou seja, essa fiscalização da casa seja discutido publicamente, e não só em uma sessão, mas outras mais. Mas, infelizmente, não foi o que a maioria dos colegas entenderam. Bem, aí você ouviu os dois vereadores de Araçatuba, sendo um deles o Luiz Boato, fazendo questionamentos à Prefeitura sobre o contrato com a Arapark, e logo na sequência eu destaco a fala do vereador Lucas Zanata, do PL, que não teve, na verdade, o seu requerimento aprovado, ele que solicitou a convocação do comissário-geral da Agência Reguladora e Fiscalizadora DAIA, o Márcio Saito, para dar explicações sobre os problemas envolvendo as obras no prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo. Então, agora cabe à Prefeitura prestar informações, principalmente aí ao Luiz Boato, que teve o requerimento aprovado, mas também aos questionamentos do Lucas Zanata, que expressa uma vontade de parcela significativa da população de Araçatuba, querendo saber o que de fato está ocorrendo e de quem são as responsabilidades nos problemas da Avenida Pompeu de Toledo. Vale sempre lembrar, uma obra que começou custando pouco mais de 11 milhões, já passa dos 20, segundo o Observatório Social de Araçatuba, pode estar chegando aos 30 milhões de reais, ainda não foi entregue, ainda tem problemas que sejam solucionados e a obra entregue em perfeito estado à população, preferencialmente sem custos extras. É isso. Hashtag participe da política, hashtag responde aí, Prefeitura. 8h22. Folga. As prefeituras da região de Araçatuba estão publicando decretos anunciando a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais na sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi, que é amanhã. Via de regra, a medida se estende a todos os órgãos das administrações municipais, exceto aqueles que, pela sua natureza, não podem sofrer interrupção, não podem parar, como o SAMU, Pronto-Socorro Municipal, Guarda Civil, coleta de lixo, as creches, escolas de ensino fundamental, UBSs e demais repartições públicas municipais não abrem no feriado nem na sexta-feira, ponto facultativo, retomando o atendimento somente na segunda, dia 12. É bom para o servidor público, mas nada interessante para o cidadão que precisa deixar o seu filho na escola para trabalhar ou ir a uma UBS para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, né? Amanhã, as lojas dos shoppings de Araçatuba vão funcionar
da 1 da tarde às 7 da noite. Os supermercados terão horário livre desde que a jornada de trabalho não ultrapasse 6 horas. Na sexta-feira e no sábado funcionarão normalmente. As agências bancárias fecham amanhã, mas atenderão normalmente na sexta. E a Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, não fará atendimento ao público na sua sede nem amanhã, nem na sexta. Neste período, estão mantidos os atendimentos 24 horas pelos canais digitais, WhatsApp, chat, saque. E estão todos os números e endereços lá no site samar.eco.br. Hashtag ponto facultativo, hashtag folga de servidor público. 8 horas 24 minutos. Vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a gestora da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui, Josiane Mendes, que desde já eu a conheço, não é? Facilita, enfim. E ela está aqui para falar das expectativas do comércio para as vendas do Dia dos Namorados. Bom dia, Josi, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui com você. E eu que agradeço você por estar aqui. Ô, Josi, fala pra gente, qual é a expectativa da ACIB para este Dia dos Namorados? Aumento, redução, mesmo o movimento do ano passado, o que vocês analisam, o que vocês acham? Na verdade, Marcelo, a gente acaba se baseando muito também nas pesquisas feitas a nível nacional, lógico, acaba refletindo na nossa região também. A gente entende as particularidades de cada cidade, né? E isso altera um pouco, mas a gente, no geral, a gente pode sim acompanhar as pesquisas, né? Que elas estão apontando um aumento significativo nas compras, né? Está previsto um investimento, um gasto, vamos assim dizer, no comércio, no geral, de 23 bilhões, mais de 23 bilhões, apontando um aumento, inclusive, de consumidores comprando, né? Então, a gente vê isso de uma forma muito otimista, apesar de todo o cenário que a gente acompanha também, mas nós vemos que é um cenário otimista, sim, né? É uma data que movimenta bastante o comércio, né? E ela não movimenta só, como que eu posso dizer, só o dia dos namorados, namorados. Ela movimenta uma série de casais, por exemplo, né? Ela não movimenta só bares e restaurantes, mas ela movimenta a parte de vestuário, a parte da beleza, porque tem toda uma prévia, né? Principalmente para as mulheres, né? A gente acaba lendo muito sobre isso. Então, as mulheres gastam, às vezes, muito mais na prévia do que propriamente no presente. Então, elas gastam 2 vezes, assim como os homens também. Então, é uma data que ela movimenta bastante, ao contrário de outras datas, que são muito, muito segmentadas, como, por exemplo, Dia das Crianças, né? Citando aqui. Né? Dia das Mães também é uma data importantíssima, mas a data do Dia dos Namorados ela é bem abrangente, né? Como eu falei, ela movimenta bastante outros setores que não só lojas como roupas, calçados, perfumaria, enfim. Tá. Ainda assim, muito interessante esse otimismo de vocês da ACIB, porque muita gente acha que a economia não está indo bem, tá? E mesmo assim, a gente sempre quer acreditar que vai melhorar na próxima data comemorativa, enfim. Aqui vocês atribuem essa expectativa nacional de melhora, né, haja vista que muita gente ainda está olhando para a economia com algum receio. Sim. Essa é a nossa principal dúvida, né, de comparar um ano para o outro. Né? O aumento, pelas pesquisas, ele é um aumento de consumidores comprando. Né? Não quer dizer que vai ser um aumento do ticket médio, né, que as pessoas vão comprar. De repente, está na estimativa aí de R$232. A 232? Média, nacional, né? Tá. Isso pode ser que não seja a nossa média aqui na região, Birigui, Araçatuba, enfim. Queremos acreditar que sim, até mais, né, Marcelo? Opa, por favor. A gente entende, sim, da nossa realidade. A gente não quer, assim, fechar os olhos. A gente está enxergando o momento, né? Acredito eu que gire nessa faixa um pouco para menos, talvez. Mas é que os consumidores não vão deixar de comprar, né? São poucos, mais de 60% dos consumidores vão comprar presente nessa data. Olha! Né? Então, como eu falei, não atinge só o casal de namorado, mas o esposo vai acabar, você provavelmente vai acabar comprando um presentinho para sua esposa. Eu que não compro e Dona Adriana me dá um puxão de orelha. Exatamente. Imagina, né? Então, assim, o aumento do número de consumidores comprando,
né? Entendi. Isso significa um aumento. Logicamente, também teve o aumento dos produtos, tem toda uma questão envolvida, né? Claro. De um ano para o outro, enfim. Mas a gente vê também, Marcelo, assim, a gente é otimista, mas com os pés no chão, né? A gente vê os consumidores pensando bem antes de comprar, né? Mais cautelosos, né? Vamos usar esse termo, estão mais cautelosos, não estão gastando aleatoriamente, mas vão sim comprar, né? Algum presente, enfim, uma lembrança, vão sair para comemorar. Uma coisa interessante também dessa pesquisa, que é da Confederação Nacional de Lojistas, é que a grande maioria vai comemorar em casa. Mas isso não significa que eles não vão gastar. Não vai gastar, né? Exatamente, compra para presentear, né? Em casa, Exatamente, não vai sair para fazer um jantar, mas Exatamente, pode fazer em casa, né? pode encomendar em casa. Exatamente, vão pedir em casa. Interessante. Então, assim, por quê? Porque os restaurantes vão estar lotados. Então, às vezes é um casal que fala, pô, não quero ficar em fila hoje, né? Eu quero ficar mais tranquilo. Então, acabam ficando em casa. Isso foi interessante, porque na minha concepção, todo mundo vai querer sair para comer fora, enfim, né? E não, né? Tem uma boa parcela que vai ficar em casa, mas eles também vão ou no supermercado comprar alguma coisa especial, uma bebida, né? Ou eles vão pedir fora. Então, assim, como eu falei, ele movimenta muitos setores, né? E isso é bem interessante aí para nossa economia, para o comércio e serviços. Quais presentes ou lembranças vocês acreditam que será mais comprado neste Dia dos Namorados? A gente vai partir para coisas mais caras, como celulares, né, que nos últimos anos tem sido coqueluche aí, ou volta ainda também para a confecção, para calçado? Qual é a percepção da ACIB? Sim, na pesquisa, isso a gente enxerga aqui também, né? Vestuário é campeão, né? Vestuário é campeão, isso já há alguns anos. E talvez, é engraçado, porque às vezes não é nem o presente do parceiro que é o vestuário, mas às vezes eles compram para a data, entende? Assim, é o que eu falei, é a prévia do dia. Então isso movimenta também, né? Não é o presente que você vai dar, mas é o presente que você está comprando para usar uma roupa nova, um calçado novo, exatamente, entendeu? Então a gente assim acaba, o presente vai ser, mas ele envolve muito mais a prévia, né? Que a gente fala, a prévia Sim. da data, né? Entre os mais comprados são o vestuário, como eu falei, a parte de beleza, perfumaria, tem também os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, né? Que são bastante comprados, só que assim, não é a maioria. Ele puxa o ticket para cima, porque é um valor agregado, mais né? alto, Mais alto, mas ele não é o campeão de compras, não, né? Como eu falei, a nossa média aí de compras é 230, talvez um pouco abaixo disso, né? Olha, mas eu tô achando um ticket médio muito bom, para ser bem sincero. Tenho acompanhado nas redes sociais os restaurantes aqui, principalmente de Araçatuba, e todo mundo fazendo promoção, todo mundo já deixando ali os contatos para reserva. Muito bem, muito bom. Vai ter horário diferenciado do comércio de Birigui, de hoje até aí domingo, né? Já que o Dia dos Namorados é segunda? É uma segunda-feira esse ano, né? Nosso horário diferenciado é na Sexta-feira. Pós-feriado, né? O comércio funciona até as 10 da noite e no sábado até as 16. Então, horário estendido, né? Para quem precisar sair para comprar o seu presente, né? Vai estar com essas duas datas aí. Sábado até as 10 da noite. Aliás, perdão, sexta até as 10 da noite. Isso. E sábado até as 4 da tarde. Da tarde. Isso mesmo. Muito bom, muito bem. Josi, agora são 8 horas 32 minutos. Eu vou pedir para que você continue aqui, para que a gente, no próximo bloco, fale mais sobre comércio de forma geral, expectativa, economia, benefícios para comerciantes, da atuação da ACIB, e aí a gente estende até o final do programa, da metade do segundo bloco até o final, tudo bem? Combinado, Marcelo. Combinado. Então é isso, olha, lá no Facebook tem gente já dizendo assim, ó, João Luiz Basile Bonilha, o Joãozinho está dizendo o seguinte, tem que comprar presente sim no Dia dos Namorados. A mulher dele deve estar ouvindo o programa agora, então ele quer reafirmar que, olha, meu bem, sua lembrancinha está aqui, ou o seu presente, né? Vai saber. Tá certo, João, concordo com você. Na medida do possível, presente sim. Agora são 8 horas 33 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. E no segundo bloco, você sabe, tem mais notícia aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba.
José, só vou pegar um copinho d'água. Marcelo não acha O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por um terço das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região do Sul, oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo, praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e sejam associados. Cirão 80 anos. O agro tá aqui. O Hospital Ritinha Prates presta serviços para 40 municípios da região de Araçatuba. Atendemos 60 usuários em regime de internação de longa permanência, ou seja, eles moram na entidade. Todos são portadores de deficiências neurológicas profundas e irreversíveis. Como os nossos serviços são gratuitos pelo SUS, dependemos da colaboração da comunidade. Participe das nossas campanhas e eventos. Seja solidário. Rádios. Vai ter um monte de rádio lá. Eu acho que a segunda é aí a Jovem Pan Araçatuba 104.3. Garantir isso, a Polo Energia está aqui para transformar a sua relação com a energia elétrica, para gastar com o que realmente importa. Entre em contato e conheça o projeto de energia solar ideal para a sua indústria, comércio, fazenda ou residência. Ligue 4141-8392. Repetindo, 4141-8392. O pessoal lá da CIB Polo, tá te para perguntando? cada projeto, uma solução. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h36, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando, você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br. Este recado especificamente vai para o pessoal lá da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui. Acesse lr1.com.br, vá no link Nossas Rádios ou Rádios e aí clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Você também tem a opção de baixar o aplicativo LR1 e aí o caminho é o mesmo. Rádios Jovem Pan Araçatuba. Pode fazer isso ainda pela minha página no Facebook, está lá uma live neste momento. Jornalista Marcelo Teixeira. 8h37, momento da gratidão. Hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e pela interação, como os empresários Danilo Vendrame e Maurício Pazian, Ricardo Grácia e Samir Nakad, o assessor parlamentar do senador Marcos Pontes, Rodrigo Simon, também meu colega empresário Ronaldo Stabile, toda essa galera lá de Birigui, o diretor do SEST Senat Araçatuba, Gustavo Tavares, o publicitário Ernesto Mendonça, a empresária Roberta Beckman e sua fiel escudeira Letícia Gon, da Sonhata Colchões, a consultora empresarial Carla Bittencourt, Renata Massano, e aí o pessoal do Sebrae, Escritório Regional de Araçatuba, Silvia Fúrio, Vanessa Helena Alves de Oliveira, Luciana Conte, Fernanda Antoniali, Cibele Pestilo, Fausto Lúlio, o Vitor Alan Martins, o Wendel, a todos vocês, muito obrigado pela parceria. Hashtag gratidão é tudo. Coluna semanal agora às 8h38. É hora de acompanhar a coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje a Andréa volta a falar de alimentos termogênicos, assunto que ela começou a desenvolver na semana passada. Vamos acompanhar. Continuidade ao assunto que começamos semana passada, alimentos termogênicos.
recapitulando um pouquinho do que foi já falado, importante saber que nenhum alimento ele vai sozinho aumentar os nossos resultados se não tivermos uma alimentação saudável aliada junto com a prática de atividade física. Bom, então os alimentos termogênicos, eles têm um efeito de acelerar o nosso metabolismo, de estimular a queima de gordura corporal. Semana passada eu falei sobre pimenta vermelha, sobre o gengibre e o vinagre de maçã. E hoje eu vou começar falando sobre a canela. A canela é um alimento muito versátil, também bem estudado com seus efeitos termogênicos. Deve ser inserido aproximadamente uma colher de café ao dia e é muito fácil usar a canela. Pode ser na banana, na maçã, podemos fazer o chá com o pauzinho de canela. E uma observação importante, devemos buscar pela canela pura, que é a canela do Ceilão, que é a canela de verdade, evitar usar a canela do mercado. Mas se não tiver a canela do Ceilão, usem a que tiver em casa. Um outro alimento extremamente usado com efeito termogênico, na verdade uma planta, é o chá verde. O chá verde vem da Camellia sinensis e existem outros chás com a mesma planta. O chá branco, o chá vermelho, o chá preto, todos eles têm propriedades bem semelhantes, bem parecidas. Além dessa ação termogênica, o chá verde também ele tem uma função muito antioxidante, bastante usada como prevenção de vários tipos de câncer. Devemos consumir uma xícara de 5 a 10 minutos antes das principais refeições, pelo menos 4 a 5 vezes na semana. Uma outra bebida extremamente estudada com efeitos em queima de gordura e termogênico é o café. Na verdade, a cafeína que teria este efeito. A cafeína deve ser usada com bastante bom senso e moderação, porque muitas pessoas têm bastante sensibilidade e podem apresentar sintomas como irritabilidade, aceleramento cardíaco, aumento de pressão arterial. Então tem que sempre tomar bastante cuidado, especialmente quando nós falamos em cápsulas de cafeína. Muitas delas contêm uma concentração muito grande, então bastante cuidado com cápsulas de cafeína. Sempre melhor usar o cafezinho mesmo e não ultrapassar 2, 3 xícaras ao dia. A cafeína, além dessa ação lipolítica, que ajuda na queima de gordura, ajuda bastante a aumentar a energia, aumentar o foco, e tem alguns trabalhos mostrando também ajuda na parte de cognição e retenção de memória. O chamate também é uma planta extremamente interessante, pensando nesses benefícios e com uma quantidade um pouco menor de cafeína. No meu ponto de vista, o que mais acelera o nosso metabolismo, a melhor forma em termos um gasto calórico mais elevado é a musculação. A prática de atividade física, especialmente exercício de força, é o que realmente tem resultado bom em relação à redução de gordura corporal. Esses alimentos inseridos dentro de uma prática de atividade física de força e uma alimentação saudável contribuem muito para o gasto calórico, para a queima de gordura. Mas lembrando, sozinhos, nenhum alimento faz milagre. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo da Nutri e até semana que vem. Esta foi a Andrea Gigliotti, então, falando de alimentos termogênicos. Vou fazer uma passagem rápida sobre os 6 que ela citou: gengibre, pimenta vermelha, vinagre de maçã, canela, preferencialmente a canela do Ceilão, chá verde e café. Juntamente com tudo isso, faça musculação. São as dicas de Andrea Gigliotti, que você pode seguir no Instagram em Andrea Nutri Funcional e no Facebook Nutricionista Andrea Gigliotti. Hashtag Dica da Nutri. Celebração da fé às 8h43. As paróquias da Diocese de Araçatuba se organizaram para a solenidade do Corpo e do Sangue de Cristo, o Corpus Christi, celebrado na primeira quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade. Neste ano, a data é no dia 8, amanhã, 8 de junho. Em Araçatuba, a tradicional missa presidida pelo bispo diocesano Dom Sérgio Krichev é concelebrada pelos padres das paróquias locais e será às 4 da tarde na paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Paraíso. Diferentemente de outros anos,
quando a missa era presidida no Ginásio de Esportes Plácido Rocha, neste ano não foi possível realizar no local por causa de competições esportivas já agendadas. Os tradicionais tapetes confeccionados pelos fiéis também estão de volta. Após 4 anos da última realização, as 12 paróquias de Araçatuba se reúnem em torno da Praça João 23, a praça lá da igreja do bairro Paraíso. Os tapetes ornamentam o caminho pelo qual Jesus Eucarístico irá ser conduzido na procissão posterior à Santa Missa, que será encerrada com a bênção solene no exterior da igreja, na parte de fora, portanto. A suspensão na elaboração dos tapetes de Corpus Christi se deu por conta da pandemia da Covid-19. A missa na região pastoral de Araçatuba ocorrerá às 4 horas da tarde, portanto, lá na Paróquia Imaculado Coração de Maria, a Igreja do Paraíso. Após a missa, o Santíssimo Sacramento vai percorrer o trecho ornamentado pelos arredores da igreja e o bispo diocesano ministrará a bênção solene. Hashtag Corpus Christi, 8 horas 45 minutos. Esporte equestre. A Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, a ABQM, definiu a programação do Campeonato Nacional de Conformação e Trabalho, que será realizado em Araçatuba de 12 a 23 de julho, lá no recinto Clibas de Almeida Prado. A expectativa do Departamento de Esportes da ABQM é reunir cerca de 2.000 quartistas de todo o país para a competição em 19 modalidades. As inscrições e reservas de baias estarão disponíveis no dia 13 de junho até o dia 4 de julho. Neste ano, 6 modalidades esportivas passam a disputar provas nos mesmos dias. A proposta, que teve apoio das diretorias executiva da entidade e das comissões de modalidade, tem o objetivo de incentivar a aproximação dos competidores e fomentar negócios durante o maior e mais aguardado evento oficial do calendário anual de esportes da raça Quarto de Milha. Hashtag Esportes Equestres, hashtag ABQM, hashtag Araçatuba, capital do Quarto de Milha. 8 horas 46 minutos. Formação. O Senac Araçatuba está oferecendo 130 vagas gratuitas no formato presencial, em parceria com a Prefeitura de Birigui e a FATEB, local onde as aulas serão realizadas. O início está previsto para o próximo dia 12, segunda-feira agora. As oportunidades serão divididas em 4 turmas, entre os cursos de assistente administrativo, almoxarife, preparação para o mundo do trabalho. Isso, né? 4 turmas nesses 3 cursos, sendo que este último, preparação para o mundo do trabalho, terá 2 turmas. As ofertas fazem parte do programa Senac de gratuidade, que se destina a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Para o curso livre em assistente administrativo, de 160 horas, a aula são 30 vagas. O curso livre em almoxarife, também com 160 horas aula, 30 vagas. A mesma coisa para o curso Preparação para o Mundo do Trabalho, 160 horas, só que 35 vagas pela manhã e mais 35 vagas à tarde. As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente na FATEB com a equipe do Senac Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 4 horas. O endereço da FATEB é Rua Antônio Simões, número 4, no centro de Birigui. Caso prefira, o interessado pode se inscrever no site do Senac Araçatuba, está lá no sp.senac.br/Senac Araçatuba, e aí você segue, tá lá, tem lá um banner, tem lá o link, tá bom? No site do Senac Araçatuba. Ao todo, o Senac Araçatuba prevê ofertar mais de 870 bolsas de estudo ainda neste ano, entre junho e dezembro. Hashtag capacitação profissional, hashtag cursos livres do Senac. 8h48. Vamos então à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é a gestora da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui, a Josiane Mendes, a Josi. Ela está aqui falando da expectativa do comércio para as vendas do Dia dos Namorados. Eu quero aproveitar, Josi, antes de te fazer mais perguntas, informar que, no caso da Associação Comercial de Araçatuba,
o Ney Ferracioli, que é o gerente, ele me passou uma mensagem dizendo que a expectativa aqui também é otimista, levando-se em conta a realidade da economia do país, mas a CIA acredita em um acréscimo nas vendas de 2% a 3%, sendo que na sexta-feira o comércio de Araçatuba estará aberto das 9 da manhã às 10 da noite e no sábado das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Aí na segunda-feira, semana que vem, apesar de ser o próprio dia dos namorados, o horário é o normal das 9 às 18. Os presentes mais procurados, de acordo com a Associação Comercial de Araçatuba, devem ser flores, chocolates, perfumes, roupas, calçados e jantares. E o preço médio do ticket, a Associação de Araçatuba acredita que gira em torno ali de R$ 150. Um pouco mais baixo que o de Birigui. O pessoal de Birigui está podendo, hein, Josi? Josi falou. A Josi se baseou, na verdade, no ticket médio do índice nacional. É 235, mas, tomara, olha, né? Vamos ser sinceros, Marcelo. Hoje você sai, é difícil você sair gastar num casal R$150 só, viu? Não é? É difícil. É verdade, é verdade. Uma noite especial vai ser mais complicado. Com certeza vai ser. Se for o jantar mais presente, aí, filho, vai passar. Exatamente. Com certeza. E se forem 2 presentes, né? Porque normalmente são, tem aqueles engraçadinhos que gostam de dar um só para os 2. Não tem problema nenhum. Se for acordado, tá tudo certo. Não sai caro. Mas, normalmente, um para cada um, mais um jantar, mais uma graça, mais flores, mais bombom. Aí já viu, né? Aí a conta sobe, mas enfim. É isso. Como diz João Bonilha aqui no Facebook, tem que dar presente sim. É isso aí. E Madalena Celoni também entrou aqui no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, para acompanhar a entrevista da Josi. Vamos lá. Josi, de forma geral, como é que a Associação Comercial de Birigui avalia o andamento da economia brasileira e os reflexos disso no comércio? No caso de Birigui, né, que é aí a área de atuação da CIB. Sim, na verdade, Marcelo, a gente tenta ser otimista, lógico, a gente tenta trazer números que são baseados em estudos de fato, né, como a gente estava falando do Dia dos Namorados, mas a gente não pode fechar os olhos à realidade econômica, obviamente, né? A gente está acompanhando aí a dificuldade de todos os setores, e o comércio e serviços não é diferente disso, muito pelo contrário, ele se reflete rapidamente, né? Todo o cenário que a gente tem acompanhado. E isso já estava previsto para o primeiro semestre, né? Uhum. Então a gente está sempre acompanhando as pesquisas, economistas, né? O próprio Danilo me traz muita informação também, que ele está sempre empenhado aí enquanto presidente, enquanto empresário também, né? Cuidando das lojas, enfim. Então a gente sempre troca muito figurinha quanto a isso, né? De o que você está acompanhando, como está seu setor. Eu tenho, por exemplo, na minha diretoria lá executiva, nós temos 8 diretores e praticamente todos são de segmentos diferentes. Materiais de construção, tem o vestuário, tem o Danilo que é ótica, eu tenho serviços, né? Eu tenho diretor de contábeis, por exemplo. Então a gente começa a medir algumas coisas até por eles mesmos e depois, obviamente, pelo que os associados da CIB acabam nos passando, né? Hoje a gente está com 800 associados, um pouco mais, e a gente sempre tem contatos e vai pedindo, assim, o termômetro nosso é o nosso associado, né? Então a gente, obviamente, acompanha pesquisas nacionais, como eu falei, mas a gente tem que olhar, voltar os nossos olhos, aqui, né, falando por Birigui. Então foi um semestre muito difícil, né? Está sendo muito difícil, mas a gente acredita que agora no segundo semestre, assim, até por conta de vários pacotes que estão vindo aí, enfim, agora, por exemplo, já não é de agora, né? Mas nós tivemos os aposentados recebendo já uma primeira parcela, e isso reflete muito rapidamente no comércio, né? Ou eles vão pagar as suas contas, que Você também... está dizendo uma primeira parcela do 13º, Exatamente, perfeito. dos aposentados, né? Parece que é pouco, mas não é. Isso fomenta bastante o comércio local, né? Ou eles vão pagar suas contas, ou eles vão gastar um pouquinho mais, ou eles vão presentear alguém, e isso reflete na mesma, como se diz, rapidamente no comércio, né? E outras medidas que vão ser tomadas, provavelmente, né, mais breve aí possível, mas que também vão refletir no comércio, né? Mas foi um semestre difícil, né, Marcelo? Não foi fácil, acho que nenhum segmento aí tem grandes números de aumentos, mas o comércio realmente, ele tá, como se diz, tá todo mundo muito tímido ainda, né? Às vezes a pessoa recebe um valor e ela fala, poxa, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, diferente de alguns anos para trás, né? Principalmente antes de pandemia, né? Sim. Porque a gente fala, a pandemia acabou, mas a gente
Eu nem gosto muito de falar de pandemia, parece que a gente está voltando lá atrás, né? Aham. Mas, na verdade, você como jornalista sabe disso, né? Os reflexos a gente vai sentir durante muitos anos. Muito tempo ainda. Muitos anos, em tudo que a gente imaginar, na educação, Sim. né? Que a gente está vendo os prejuízos. Na tecnologia, que deu um agora. salto, né? Uma acelerada, né? Exatamente. Então, assim, mas economicamente falando, a gente vai muitos anos ainda pagando o preço, né? Então, a gente tem que entender, ser otimista sim, obviamente, mas enxergar como é que os passos vão ser dados para que a gente melhore, né? Então, a gente está enxergando um aumento agora no segundo semestre, né? E queremos fazer de tudo para que isso, enquanto entidade, né, que apoia os comerciantes, melhorar aí o desempenho, né? Enfim, ajudar os comerciantes de alguma forma, criar ações, como a gente vem criando, né? Mas são passos tímidos, né? Obviamente, né? Tímidos, mas seguros, né, Marcelo? A gente tem que estar bem seguro no que a gente faz. Tem que ser. Eu imagino, Josi, que você conheça o economista e professor da FACFEA, Marco Aurélio Barbosa de Souza, que atua com o Observatório Econômico, e o Marco, que é nosso colunista aqui, ele sempre tem informações muito consistentes que ajudam no planejamento estratégico, tanto de órgãos públicos quanto da iniciativa privada. O Marco Aurélio esteve na última reunião do Gerard, por exemplo, de quem eu, sinceramente, não tenho certeza, mas acredito que ele faça parte do grupo de empreendedores da região de Araçatuba. E o Marco, ele fala exatamente o que você está dizendo. Ele tem informações, ele interpreta os dados, porque informação e fato por si só não é lá de grande valia se você não souber interpretar e aplicar. E aí o Marco diz exatamente isso, olha, tudo ainda está ainda num cenário, num panorama, não diria complicado, diria de análise. Olha, os dados estão aí, mas é preciso saber o que o governo quer, saber o que o empresário está entendendo de tudo isso, como o mercado está se comportando, e aí tomar decisões com todas as informações nas mãos. Aqui estão os dados estratégicos, aqui está o que pode acontecer, aqui estão as expectativas, e aí você caminhar. Thomas Rocco, que é do agronegócio, presidente do CIRAM e também nosso colunista, basicamente fala a mesma coisa. Olha, a situação não está boa para o agro, então tenha as contas na ponta do lápis, faça o seu planejamento, trave preços. Então todo mundo está basicamente dizendo coisas ou fazendo análises semelhantes. Muito, muito semelhantes. Né? Olha, a situação ainda requer cuidado, a gente ainda cautela, tem que perceber. Né, Marcelo? É uma cautela, não né? É? Eu observo, eu sou muito, muito observadora com tudo, né? Muito, né? Detalhes, assim. E aí, às vezes, eu vejo o consumidor, e eu tenho um parente próximo que ele tá ligado ao agro e tudo mais, né? E a gente fala assim, né, tá, como se diz, né? Tá com a vida, né, feita, tranquila, ganha. Né? Na sombra. Exatamente. Não aí eu vi bem assim, assim, a cautela para fazer uma compra básica de roupa, né? E falou assim, não, olha, eu não consegui vender no preço que teve uma baixa. E aí eu acompanhei a análise dele. Tenho dinheiro? Tenho dinheiro. Óbvio que eu tenho. Mas não é o momento pra gente ficar gastando agora. Então eu prefiro esperar. Era uma roupa, Marcelo. Era um presente, né? Um vestido. E aí, assim, eu tô contando essa história e eu passo isso pra minha filha sempre. Então, olha a cautela, né? Não é porque você tem uma segurança financeira que às vezes você vai gastar. Entendeu? Não é o momento para gastar agora. Eu tenho para gastar? Eu tenho, mas não é o momento. Eu posso esperar mais um pouco. Eu vou ver como é que vai ser a minha venda daqui 1 ou 2 meses e aí sim eu vou começar a gastar, enfim, a investir em outras coisas. Então, olha só, então, isso generalizado. Sim, né? sim. Você imagina isso? A gente chama, né, retração. Você citou aí o Marcelo, o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é parceiraço, meu. Tudo que eu vou falar, enfim, né? Eu sempre tô trocando muita informação com ele, né? Pesquisa, inclusive essa que eu tava mencionando para você, né? Vou dar os créditos para ele, porque foi ele que me encaminhou, né? Falando, ele é incrível, né? Um parceiro da associação e pessoal nosso muito importante, né? Ele é muito sério, um profissional muito sério. Então a gente tem que se basear muito nisso também, Marcelo, interpretando o que a nossa região apresenta, conversar com os empresários em loco, que a gente está numa cidade de interior, a gente tem mais acesso, né? Conversar com um ou com outro, de um setor diferente do outro, material de construção, por exemplo, que da pandemia ele foi para um outro rumo, vendeu-se muito, né? Porque o pessoal estava em casa, acabaram reformando as casas, acabava percebendo os trinquinhos da exatamente. casa, então foi por um outro caminho, né?
Mas, enfim, a gente tem que observar bastante mesmo, né? Acompanhar a economia no geral, né? A gente tem que acompanhar o mundial, na verdade, né? Mas Brasil, e aí sim a gente vai trazendo essas informações para o nosso a nossa realidade, né? O economista Euclides Teixeira Neto, que eu entrevistei dias atrás aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, basicamente diz a mesma coisa. O Euclides, ele aborda mais a questão das finanças pessoais. E basicamente a mensagem que ele deixou é: tem dinheiro? Guarde um pouco. Não tem dinheiro, está com muita dívida? Escalone tudo, faça lá suas continhas, não deixe de pagar, não deixe que isso vire uma bola de neve, mas também procure satisfazer os seus desejos. Então, basicamente, se a gente trouxer para o Dia dos Namorados, é o que diz aqui João Bonilha, que está nos acompanhando: não deixe de comprar o presente na medida do possível, aquele que cabe no seu bolso, escolha com cuidado, faça as suas continhas e a vida segue, não é verdade? Ô Josi, mas eu quero aproveitar aqui, que a gente já está indo para quase 9 horas para a reta final da entrevista. Você disse que a ACIB está hoje com 800 associados. Vocês têm uma meta aí para atingir, ou está um número bom? Porque Birigui deve ter muito mais do que isso, de comerciantes, industriais, prestadores de serviço. Vocês querem chegar a quantos associados em qual prazo? Então, na verdade, Marcelo, a gente sempre teve o número 1.000 associados na cabeça, nós já chegamos... Seu número mágico é 1.000. Nós já chegamos a 1.000. Então, a gente, durante a pandemia, um pouquinho antes, né, a gente foi perdendo associados. Mas quando a gente fala perder, né, não é, nossa, reduziu drasticamente, é um número significativo, de 1.000 para 800, né? Mas o que a gente pensa lá, e com a diretoria também? A gente quer que os empresários estejam na CIB para ter algum benefício. Né? Sim. Então, por exemplo, a gente não precisa de associado, e acho que a gente nem quer isso, né, causar, de repente, a mensalidade é um valor, né, simbólico, né? Mas a gente não quer que a pessoa esteja lá só por estar, né? A gente quer que a pessoa utilize um dos nossos serviços. Perfeito. Então, hoje a gente está indo para 11 serviços prestados, além do institucional, eu falo. Serviços mesmo que você pode utilizar no seu dia a dia na empresa. Como? Né? Como, por exemplo, a FAC, que nós já temos... Faculdade Corporativa, perfeito. Exatamente. Serviço de análise de crédito da Boa Vista, certificado digital, nós temos recuperadora de crédito, nós temos campanhas, né, que a gente sorteia vários prêmios lá em Birigui, sazonais, perfeito. Né? Então tem uma série de serviços. A gente tem, por exemplo, nós somos agentes integradores de estágio na cidade, nós mantemos mais de 300 estagiários dentro de Birigui, nós temos cartão convênio, cartão alimentação, então tem uma série de serviços que às vezes não atende um, mas atende outro. Então, assim, o que a gente está priorizando agora, na verdade, né? É manter os que nós temos lá e, obviamente, trazer mais, mas desde que eles utilizem, se beneficiem dos nossos serviços. Então, aquele crescimento que a gente queria, obviamente, eu quero muito chegar nos 1.000, mas nos 1.000 bem saudáveis, sabe? Estou te ajudando aqui, estou te dando algum benefício, a CIB está te ajudando de alguma forma com treinamentos, enfim, né? Então, essa é a nossa meta. A nossa meta é chegar nesse número até o final do ano, Marcelo. Mas a gente não está assim, nossa, a gente desesperadamente chegar. A gente quer um crescimento saudável, né? E a gente vai fazer de tudo para isso, né? E é uma vontade do Danilo também, com certeza. Danilo Vendrame é presidente até quando? Porque eu sei que o presidente lá, ele se reveza a cada 2 anos, é isso? 1 ano e meio, né? Agora a gente passou para 2, né? Foi mudado o estatuto. O Danilo fica até fevereiro. Tá. Aí nós temos uma nova eleição, né? E a gente está vendo, né, sobre a continuidade dele, enfim, né? Aí depende também do empresário, porque querendo ou não, ser presidente de uma associação comercial requer dedicação, hoje, por exemplo, claro. né? Ele chegou de viagem, ele mal ficou na empresa dele e foi numa reunião para Andradina. Então ele tem que estar com disponibilidade de tempo, né? Mas então, ainda neste mandato de Danilo Vendrame, vocês querem chegar a 1.000 associados, para usar um termo bastante moderno, de forma sustentável, exatamente, né? Não apenas ter por ter. Muito bem, e aí você citou, no meio dessa sua fala, a Faculdade de Comércio de São Paulo, que tem parceria com a CIB. Então vocês oferecem cursos de graduação ou cursos superiores para comerciantes? Graduação e pós-graduação, que eles atendem comércio, prestação de serviço e indústrias também. Né? Então pode ser pro colaborador e pode ser para o empresário. Nós temos vários empresários que querem, por exemplo, fazer um curso de gestão comercial ou gestão financeira. Nós temos uma procura agora, Marcelo, que é um curso novo, que é o Ciências Contábeis. Né? E ele acabou saiu do forno agora no final do ano. Né? Final do ano não, agora em março.
E a gente está tendo bastante procura porque é um curso que não tem muitos jovens querendo. Eu até fui com um contador de Araçatuba que eu conversei. Ele falou assim: Josi, a gente não vê muito. O que você quer ser? Você não vê mais ninguém falar, eu quero ser contador. Então, eles estão se preocupando com isso e a gente está fazendo um trabalho bem bacana também com o pessoal do SESCOM, né, de Birigui e estender aqui para Araçatuba. Então, nós temos o polo lá e tem vários cursos de graduação em pós voltados para o comércio, para a área financeira também, para a área de gestão. Tá? Isso, as pós também são excelentes, os cursos de graduação também. E a FAC, quando nós viemos com o Wellington aqui, dar uma entrevista para você, não lembro, foi o ano passado. Foi finalzinho do ano, é verdade. Né? Após a entrevista, a FAC foi classificada entre a 5ª melhor faculdade EAD do Brasil. Olha só. Isso é uma pesquisa muito séria, né? Foi publicada pelo Estadão, inclusive. E então isso assim nos enche de orgulho. Por quê? Porque a gente tem um diferencial, os cursos são muito bons, os professores são muito bons, e isso tem trazido muitos alunos pra gente. E né? Todos são EAD? Todos EAD. Todos EAD. Todos EAD. Então tudo à noite. Na verdade, assim, as aulas ficam gravadas e você faz... Você vai... Tá, entendi, perdão. Do EAD, eu confundi, eu fiz um outro raciocínio aqui, porque quando eu fiz pós, era semi-presencial, algumas das aulas a gente tinha que estar em sala de aula, mas a aula era online, entendeu? A então, pós-graduação, vou até corrigir, eu faço pós com a FAC, né? Eu faço gestão estratégica de pessoas e liderança. Existem as aulas ao vivo que você precisa estar, sim, tá, Marcelo? A graduação fica gravada e a pós-graduação eu tenho a misto, na verdade, né? Eu preciso então tá. Eu preciso estar na aula, sim, né, à distância, mas ao vivo ali, né? E depois tem as aulas gravadas. A graduação ela tem essa facilidade de você poder se adequar ao horário, né? Sim. O Josi, deixa pra gente então os contatos da CIB. Claro que imagino que os comerciantes, todos eles de Birigui, em querendo entrar em contato, têm facilidade em encontrar a associação. Mas, por via das dúvidas, vamos lá. Para encontrar a CIB, como é que a gente faz? Eu vou deixar o telefone fixo, né? Sim. 3649-4222. 3649-4222. Tá, o DDD 18, Birigui, né? ok. E nas redes sociais é a CIB Birigui, né? Você vai encontrar no Instagram, no Facebook, né? Tem o site também, se você digitar lá CIB Birigui, você já vai direcionar para o nosso site, todos os serviços lá, né? E fica onde lá em Birigui? É bem no centro, né? No coração de Birigui, né? Na Avenida Governador Pedro de Toledo, 262. É um prédio histórico, né? Você já foi lá, né, Marcelo? Sim, já fui lá, já dei palestra. Isso. Olha, não posso deixar de dizer que a CIB, e quando eu fui, salvo engano, nem era o Danilo o presidente, tem um pessoal, a gestão é muito profissionalizada. Aliás, a Josi já está lá. Quanto tempo você está na CIB, Josi? 12 anos. 12 anos, ou seja, já passou por várias diretorias, gestões, presidências, e continua lá, o que é um bom indicativo, não é verdade? Porque normalmente quando muda a diretoria, muda o presidente, ele tem a prerrogativa de mudar a equipe. Sim. E Josi continua. Eu estou Olha só. Muito bem, muito bem. Josi, quero te agradecer a presença. Por favor, transmita os meus cumprimentos a Danilo Vendrame, porque eu o chamei e ele estaria fora, mas falou, não, a Josi dá conta do recado, sabe mais do que eu, ela estará lá. E, como eu digo a todos os entrevistados, tem notícia relevante? Manda sugestão de pauta para a gente, que o Jornal da Manhã estará com os microfones abertos para vocês da CIB. Obrigada, viu, Marcelo, pela oportunidade, né? É sempre um prazer estar aqui, tentar trazer novidades, né? Algum cenário, enfim, né? Eu agradeço bastante pela oportunidade e desejando aí um bom dia para os seus ouvintes também. E um bom dia dos namorados para todo mundo, né? Que o comércio venda bastante, como diz João Bonilha aqui no Facebook, tem sim que comprar presente para o namorado. Sim, um carinho, né, Marcelo? Não é? Não precisa ser, como eu falei, a gente falou dos R$232, nem precisa ser, né? Eu falo, mas é uma lembrança gesto, né? carinhosa, gesto. Pensada, né? Bem Isso. escolhida, nem que seja a flor ou o bombom, mas algo que agrade e que marque. É isso. Quero também transmitir os meus cumprimentos a Roberto Batista Cavalheira, que no finalzinho do jornal entrou aqui no Facebook, nosso companheiro, diariamente acessa o Jornal da Manhã. E por hoje é isso, às 9h08. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã não tem jornal, mas na sexta-feira tem sim.
E eu vou entrevistar o empreendedor Paulo Rogério Rosseto de Melo. Ele virá ao Jornal da Manhã falar de investimentos no mercado imobiliário e de 2 produtos, olha, eu achei muito interessante. Business 360 e Home Equity. Você não sabe o que é? Fique ligado na sexta-feira, então, aqui, porque tenho certeza que você vai gostar muito do que Paulo Rogério Rosseto de Melo tem a nos dizer. Fique ligado! Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal, que hoje está com uma bela foto de capa, e lá na manchete, Câmara rejeita a convocação de comissário do DAIA, falando aí do requerimento de convocação do vereador Lucas Zanata, do PL, para chamar o comissário-geral do DAIA, a Agência Reguladora e Fiscalizadora de Araçatuba, Márcio Saito, para prestar esclarecimentos sobre a obra de prolongamento da Pompeu de Toledo, mas não passou, foi rejeitado. Ei, muito obrigado pela audiência, você continua na Jovem Pan com muito pop rock, tenha um excelente dia, um ótimo feriado e até sexta-feira, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.